Talvez você esteja passando por momentos de tristeza, angústia, melancolia e até depressão nos seus atuais dias. E você percebe que isso que você está passando está sendo prolongado, é uma coisa contínua e que você não tem controle. Você vem notando isso. Mas existem momentos em que você se encontra feliz. E isso é bom, porque não necessariamente quando a gente está com um humor deprimido possa significar a depressão. Pelo contrário, né? Mas pode indicar outros transtornos, como o transtorno da distimia ou o transtorno da depressão persistente. Antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilha, assine o sininho de notificações, ativa ele aí, porque assim você vai estar me ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Mas o que é então o transtorno depressivo persistente? O que é a distimia? Basicamente, é uma doença psicológica, né, de cunho psiquiátrico, que ela está relacionada com um período de continuidade dos sintomas de 2 anos. Né? Então, se você percebeu uma alteração no seu humor, na maneira com que você vê o mundo, com que você vê os outros e o futuro, por um período de 2 anos, pode ser realmente que você tenha desenvolvido esse transtorno. E os principais sintomas são baixo apetite ou o alto apetite, que é comer em excesso, a falta de sono, a insônia, ou a hipersonia, você querer dormir muito, com isso uma baixa energia, fadiga, baixa autoestima, você acha que você não é bom o suficiente para as coisas e que nem merece as coisas que acontecem com você, uma falta de concentração ou dificuldade em tomar decisões e o sentimento de desespero, porque você se sente desamparado então pelas coisas. Vale lembrar de que as pessoas que são afetadas com esse transtorno, elas geralmente têm, né, os chamados pensamentos disfuncionais, os pensamentos distorcidos e os pensamentos negativos. Né? Esses pensamentos disfuncionais estão ligados com uma disfunção para pensar em si mesmo. Né? Então, tudo o que a pessoa faz necessariamente não é boa. Né? Por isso que esses pensamentos geram os sentimentos, como nós já vimos em um vídeo aqui. Esses sentimentos geram, então, um comportamento disfuncional e esse comportamento disfuncional alimenta aquela crença disfuncional que, por sua vez, potencializa a distimia e a depressão. Pessoas com distimia, na maioria das vezes, são pessoas melancólicas, pessimistas, sem um sentido de humor, né? Elas não conseguem rir de uma piada, de um stand-up, elas não conseguem se divertir, elas não conseguem ficar em um lugar mais extrovertido por causa dessas crenças. Então são pessoas mais introvertidas que se criticam por muitas coisas, que essas coisas muitas vezes são poucas e elas então se criticam por causa daquilo. E essas pessoas, ao longo do tempo, elas podem sim apresentar transtornos de ansiedade, né, o próprio TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, né, o transtorno por usos de substância. E por que elas apresentam esse transtorno? Porque elas fazem uso dessas substâncias, né, como o álcool, a cocaína,
que quimicamente no cérebro essas drogas produzem uma euforia, uma energia maior, uma vez que essas pessoas não têm energia para fazer as coisas. E quando elas utilizam dessas drogas, elas condicionam, né? Tem uma condição para que elas tenham essa energia. Então, elas sim se tornam dependentes disso, porque elas vão pensar que elas só têm energia porque elas usam essa droga ou várias drogas que então resultem em uma euforia. E esse processo de substâncias se dá a esse abuso de substâncias e esse transtorno. Então, sobre as causas, a gente não pode dizer que só tem uma coisa que pode dar um significado para aquilo, né? Um significado para a distimia. Não, são várias causas, né? É multicausal, né? São várias coisas que potencializam ou que resultam nessa depressão persistente, né? O próprio ambiente, né? Se for um ambiente depreciativo, um ambiente depressivo, como nós já falamos aqui sobre as crenças e que estimulam o surgimento de crenças disfuncionais, então sim, a pessoa vai ter um processo mais de abertura para essa distimia, para esse transtorno e para qualquer outro transtorno, né? Lembrando que as crenças são como nós vemos nós mesmos, o mundo, o outro e o futuro. Se nós temos um ambiente que prepara as nossas crenças para ser disfuncional ao ponto de nada estar bom para a gente, então sim, por fatores ambientais, biológicos e familiares, né, nós temos a causa ou as causas desse transtorno depressivo persistente. Então, vale lembrar que esses transtornos, ou melhor, que esses sintomas são crônicos e arrastados. Por que isso? Porque as perdas do indivíduo a médio prazo e a longo prazo são muito significativas, são muito grandes. Porque, devido ao fato desse déficit de socialização, dessa habilidade social, né, dessa falta, essa pessoa então ela tem perdas, relacionamentos, vida acadêmica, amizades, família, trabalho, porque tudo isso está relacionado em uma interação, no mínimo funcional. E a pessoa então com distimia, com depressão, ela não vai conseguir. Por quê? Por causa do transtorno. Então, a depressão e a distimia são muito semelhantes, né? Não são tão diferentes assim, até porque uma está ligada com a outra, né? E lembrando que a distimia, como o nome diz, ela é persistente. Ela persiste até um ponto em que vai causar coisas muito desagradáveis para a pessoa, para as pessoas que estão, né, em volta dela, e até podendo então a pessoa perder a sua vida, porque nós estamos falando de uma depressão. Quando nós falamos sobre o tratamento, né, o que nós buscamos? Primeiro, a remissão daqueles sintomas. Trazer a pessoa para um grau da vida dela em que ela não apresentava aqueles sintomas, né? Muitas pessoas, nem sempre as pessoas têm um transtorno, têm uma síndrome, né? Em algum momento aquilo pode se dar origem. Então nós vamos buscar colocar a pessoa em uma alteração comportamental que ela volte naquele momento anterior que ela estava mais funcional, mais produtiva e trabalhando com os pensamentos e comportamentos mais funcionais, trazendo esses comportamentos, porque a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela busca essa alteração. Quando as pessoas estão deprimidas, e o que nós chamamos de tríade cognitiva, né, ou tríade
depressão, elas veem a si mesmas, o outro, o mundo e o seu futuro de uma forma mais desesperançosa, de uma forma mais disfuncional. Não funcional, mas disfuncional. E isso ajuda, quando nós trabalhamos tudo isso, nós mudamos as crenças disfuncionais, né? Amenizamos, melhor dizendo, essas crenças disfuncionais, trazendo então, emergindo então, crenças mais funcionais quando nós paramos para olhar os parâmetros da realidade, né? E é isso que a TCC ela vai trabalhar. Quando nós mudamos os nossos pensamentos e sentimentos, consequentemente mudamos os nossos comportamentos. Comportamentos de depressão, de distimia. Então, para ser algo mais adaptativo, como olhar o mundo de uma forma mais funcional, de uma forma mais positiva, mais realista, isso vai dando gatilhos e a pessoa vai conseguir então se tornar o seu próprio terapeuta, que é uma das bases da terapia cognitivo-comportamental, é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, que não fique algo tão longo e, consequentemente, essa pessoa será uma pessoa mais funcional e mais produtiva. O problema é que, sem um tratamento, quando nós falamos de um processo, se nós não tratarmos isso muito rápido até, isso pode causar outras coisas como um transtorno depressivo maior ou coisas mais graves ainda para a pessoa, e ela vai então se distanciando do mundo e da realidade, né? Vale lembrar que as pesquisas dizem que cada 4 mulheres e 1 em cada 8 homens sofrerão da depressão em algum momento de suas vidas. Então é interessante que nesse vídeo eu te mostrei o que é a distimia para a psicologia e para a terapia cognitivo-comportamental. Mas não necessariamente esse vídeo ele vai deixar você curado, são, melhor, né? A ponto de você sair desse grau em que você está. O ideal é que você busque ajuda psicológica, busque pessoas que possam te auxiliar. Mostre esse vídeo para mais 3 pessoas e você vai me ajudar a mostrar para as pessoas que tem solução, que a depressão, a distimia e tantos outros transtornos e síndromes, eles têm uma solução. E talvez você esteja se perguntando, mas como que eu vou buscar ajuda? De um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque essas pessoas sim vão poder te ajudar a você se tornar aquela pessoa que você era antes, produtiva, feliz. Pense nisso. Você precisa de ajuda, e se você tem pessoas que precisam de ajuda, fale para elas entrarem em contato com profissionais qualificados. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a estar ajudando mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Compartilha e fique bem.